E aí, galera, beleza? Vamos resolver então agora essa questão 2. Ache o U, tal que o módulo de U seja 3 raiz de 3 e o é ortogonal a V e a W. Todos os encontrados, qual o que forma ângulo agudo com o vetor x? Então, gente, é o seguinte. Esse vetor U, ele é ortogonal, ou seja, ortogonal. É o mesmo que faz 90 graus. Quem é ortogonal, ele faz 90 graus com o outro, certo? Ele é perpendicular. O que a gente pode pensar inicialmente? A gente tem aqui um vetor W e a gente tem um vetor V. O produto vetorial entre esses dois vetores gera um vetor aqui, ó, que é perpendicular a esse plano. Esse vetor formado, que é o vetor, que é o produto vetorial, ele é perpendicular a esse plano, ou seja, ele faz 90 graus com o W e ele faz 90 graus com o V, certo? E é o seguinte, o que a questão está nos pedindo? Para a gente identificar um U que seja ortogonal a V e W ao mesmo tempo. Então, esse U, ele pode e deve estar nessa direção aqui, ó, que é a mesma direção do vetor V vetorial W. Ele está na mesma direção. Ele não necessariamente precisa estar exatamente no mesmo lugar. Ele não necessariamente precisa ter o mesmo tamanho, mas ele precisa estar assim, ó. Ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Tá vendo? Pode estar para cá, para cá, para cá, mas de tal forma que ele seja paralelo. Ele é paralelo ao vetor resultante aqui, ó, que é o produto vetorial. Entendido isso, o que a gente pode fazer agora para resolver essa questão? Vou deixar aqui no cantinho esse desenho. Vamos voltar aqui. Vou deixar esse desenho aqui no cantinho. A gente pode fazer o produto vetorial de V e W e falar que o vetor U, ele é o quê? Ele é um lambda vezes o vetor V vetorial W, não é? Por que o lambda? Gente, o lambda é o seguinte, o lambda é um número qualquer. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1 sobre 2. Por exemplo, se esse resultado aqui, ó, esse produto vetorial aqui, ele desse, por exemplo, 10, esse vetor que desse, por exemplo, 5, o que significa? Que o vetor U, ele é metade do produto vetorial. Então, esse lambda aqui, ó, seria 1 sobre 2, certo? Se aqui a gente tivesse um vetor U voltado para baixo, dessa forma aqui, ó, vetor U ele tivesse voltado para baixo, ele era o que? Ele tinha a mesma direção do produto vetorial, ele era a metade do valor, porém, o lambda ia ser negativo, porque está indicando um sentido contrário do produto vetorial. Então, a ideia é basicamente essa. É só vocês pensarem nesse desenho aqui que vocês vão conseguir entender com muito mais facilidade. Então, agora, o que a gente pode fazer nessa questão? Vou deixar aqui, ó, U é igual a lambda, ou seja, U é proporcional ao produto vetorial de V vezes VW, né? A gente pode chamar U de X, Y e Z. A gente vai fazer o produto vetorial de V e W primeiro. Como é que faz o produto vetorial? O produto vetorial, a gente vai usar uma matriz. Vai fazer um determinante. I, J, K. Aqui vamos colocar as coordenadas de V, que é 2, 3, menos 1. E aqui vamos colocar de W. 2, menos 4 e 6. Vamos usar a regra de Sarri.
Sarru ou Sarri, Sarrus, acho que é um francês que inventou isso. Repetir as duas primeiras colunas, 2, 3, 2 menos 4. Aí a gente vai multiplicar esses elementos, somar com a multiplicação desses e somar com a multiplicação desses. E a gente vai multiplicar esses elementos, inclusive multiplicando por menos 1 também. Como é que vai ficar isso? Vamos escrever aqui. 3 vezes 6 vezes i, 18i. Mais 2 vezes menos 1 vezes j, menos 2j. 2 vezes menos 4 vezes k, menos 8k. Aí agora o que eu sempre gosto de fazer, coloco um sinal de negativo, coloco todo mundo aqui de vermelho dentro do parênteses, mantendo o seu próprio sinal. Depois esse sinal aqui vai fazer o seu trabalho, distribuir para cada um deles. Vai ficar 2 vezes 3 vezes k, 6k, menos 4 vezes menos 1 vezes i, mais 4i, né? Porque o sinal de negativo aqui, vezes o sinal de negativo dá positivo. 6 vezes 2 vezes j, dá 12j. 12j. Agora vamos aplicar a distributiva, ou seja, fazer o chuveirinho. Fazer o chuveirinho aqui. Menos 6k, menos 4i, menos 12j. Menos 8k, a gente só repete, menos 2j e 18i. 18i menos 4i, 14i. 2j, menos 2j com menos 12j, menos 14j. 8k, menos 8k menos 6k, menos 14k. Então, V vetorial W é igual ao 14 menos 14 e menos 14. A gente pode fatorar isso aqui, que no caso é colocar o 14 para fora. 14 vezes 1, menos 1 e menos 1. Isso aqui, ó, é o V vetorial W, certo? E agora, como que o ele é proporcional? Proporcional não. O ele é ortogonal ao vetor V e ao vetor W ao mesmo tempo, né? Dessa expressão aqui. A gente pode chegar à conclusão que o vetor U, ele é um lambda 1 menos 1 menos 1. Por que eu não coloquei 14? Porque o vetor U, ele não necessariamente ele tem o tamanho 14, né? Porque esse aqui, ó, é o vetor resultante do produto vetorial. É esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. O U, ele pode ter o mesmo comprimento, ou ele pode ter um comprimento diferente. O que vai ditar pra gente que está na mesma direção, ou seja, na mesma direção que o produto vetorial, é basicamente essa expressão aqui. Essa aqui, ó, vai ditar pra gente o sentido dele, o sentido e o tamanho, ou o módulo, né? Mas o que vai ditar pra gente a direção é isso. A direção, certo? Sabendo disso, o que a gente pode fazer? A gente vai aplicar agora aqui o módulo dos dois lados. Módulo de U é igual ao módulo de lambda 1 menos 1 menos 1. Gente, esse aqui é o vetor diretor. O que é um vetor diretor? O vetor diretor é o vetor que dá a direção do vetor U, no caso. Aqui, ó, vai ficar módulo de lambda
vezes o módulo do vetor diretor, que é módulo do vetor diretor, é igual a módulo de U. O módulo de U, a questão já nos deu, que é 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 é igual módulo de lambda vezes o módulo de U. Qual é o módulo desse vetor aqui, ó? É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado dá 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Raiz de 3. 3, aqui ó. Raiz de 3, módulo de lambda, 3, raiz de 3. Perceba que a gente já pode cortar esse raiz de 3 com esse raiz de 3, que é o mesmo que dividir os dois lados por raiz de 3. E a gente chega à conclusão que lambda é igual a 3. O que significa o módulo de lambda ser igual a 3? Que o que está aqui dentro, que é o lambda, ele pode ser 3 positivo ou ele pode ser o menos 3. Por que o módulo faz? O módulo, ele tira o sinal. Ele nos mostra apenas o tamanho. O menos 3 está mostrando para a gente o que? O sentido. Ah, um está indo para frente, então tem sentido positivo. Ah, então tem sentido negativo, então está indo para trás. Ele mostra apenas o sentido. Mas a distância que a gente vai andar é o 3. O tamanho é o 3. É isso que o módulo está nos mostrando. Então, o lambda, ele pode ser 3 ou o lambda pode ser menos 3. Agora, isso aqui é importante olhar para isso aqui. Por quê? Porque esse vetor U aqui, ó, entendeu? Ele vai ter a mesma direção do produto vetorial, do V e W, mas ele vai ter tamanho 3 vezes maior. E ele pode estar para cima ou ele pode estar para baixo. Se aqui for menos 3 e para cima se aqui for mais 3. Então, dessa expressão aqui de cima, o que a gente pode tirar? Duas expressões para U. O vetor U, ele é igual a 3 vezes o vetor diretor, ou o vetor U é igual a menos 3 vezes o vetor diretor. Jogando para dentro vai dar 3, menos 3, menos 3. E aqui vai dar menos 3, mais 3 e mais 3. Essas são as duas possibilidades. Mas a questão ela ainda não acabou. Por quê? Ela está pedindo assim, ó. Desses dois U's encontrados, desses dois não, a gente sabe que é 2 porque a gente calculou, mas dos U's encontrados, qual que forma ângulo agudo com o vetor x igual a 1, 0, 0? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai olhar o círculo trigonométrico para você perceber quando um vetor ele é agudo, quando um ângulo ele é agudo. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um ângulo θ, eu vou fazer aqui, ó. Eu sempre gosto do ângulo θ, um ângulo genérico. Esse ângulo aqui ele é agudo porque ele é menor que 90 graus. Então, agudo é menor que 90 graus. Se o ângulo ele for maior que 90 graus, ou seja, o θ estiver aqui, ó, maior que 90 graus, maior para lá, o que acontece? Ele vai ser chamado de obtuso. É maior que 90 graus. A gente sabe que aqui, ó, para cá, né, do eixo y para o lado direito, os cossenos são positivos. E do eixo y para o lado esquerdo, os cossenos são negativos. Então, o cosseno desse ângulo aqui, por mais que ele tenha esse tamanho de projeção, ele vai ser menos
alguma coisa, menos 1 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 2. Então, se você quiser evidenciar um ângulo obtuso, você pode começar olhando para o valor do sinal do cosseno. Se ele está negativo, quer dizer que ele passou de 90 graus. Então, ele é obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Se ele está positivo, que é nesse caso aqui, ó, a projeção vai cair do lado positivo dos cossenos. Isso aqui, ó. Então, o cosseno ele vai ser positivo. Então, o que a gente pode pensar para resolver esse resto de questão aqui agora? A gente vai fazer um produto escalar entre esses dois vetores U. Fazer um produto escalar. E entre esse vetor X. Aquele que der para a gente um cosseno positivo, significa que nós estamos diante de um ângulo que é agudo. Se o cosseno der negativo, significa que o ângulo ele é obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Vamos fazer isso? Então vamos lá primeiro. O x é 1, 0, 0. Aqui, ó. O x, vou fazer de branco, é 1, 0, 0. O vetor U1, que eu vou chamar aqui, ó, é 3, menos 3 e menos 3. E o U2 é igual a menos 3, 3, 3. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Isso mesmo. Vamos lá. X escalar U1 é igual a 1, o x do x, né, que der x do x é 1, é 1 vezes 3 mais 0 vezes menos 3 mais 0 vezes menos 3. Isso aqui vai dar o quê? Ó, aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 3. Isso aqui é igual a 3. 3 é igual módulo de x vezes módulo de U1 vezes o cosseno de θ. Perceba uma coisa. O módulo de um vetor é um número positivo. Número positivo vezes número positivo dá um número positivo. Então vai ficar 3 dividido por um número positivo, que dá maior que 0. Então a gente já encontrou a resposta. Então, desses U's, o U1 é o vetor que forma ângulo agudo com x. Por quê? Porque o cosseno dele deu positivo. Vamos fazer então, para vocês perceberem que de fato é o que acontece, com o 2, o produto escalar. Vocês vão perceber que vai dar negativo. Tem que dar negativo. Se não der, a gente errou a questão toda. O x aqui, ó, vezes o U2, vai ficar 1 vezes menos 3, a gente está trabalhando com esse, mais 0 vezes 3, mais 0 vezes 3. É igual ao módulo de x, que é maior que 0, vezes o módulo de U2, que é maior que 0, vezes o cosseno do θ. Esse aqui vai cortar, esse aqui vai cortar, vai dar 0. Aí vai ficar o quê? Menos 3 é igual ao módulo de x vezes o módulo de U2, vezes o cosseno de θ. Então, perceba, a gente tem módulo de x positivo, módulo de U2 positivo, e desse lado aqui a gente tem um valor negativo. Vai ficar um negativo dividido por um positivo, vai dar um negativo. Então, o cosseno de θ, nesse caso aqui, ó, ele vai dar um número menor que 0. Ele vai pegar para valores do lado esquerdo, onde o ângulo é maior que 90 graus e os ângulos são obtusos.
Então não é a nossa resposta como a gente queria demonstrar. Então essa questão aqui, embora ela tenha sido bem grande, é uma questão assim muito bem detalhada para que vocês entendam. E ela vai ajudar demais a abrir a mente de vocês para resolver as próximas questões. Você pode adiantar o vídeo, puxar para a parte mais importante, mas eu pretendo daqui para frente também dar uma enxugada a mais, explicar de maneira mais direta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar no comentário, mandar mensagem para mim no WhatsApp e a gente se resolve depois. Tudo bem?